Fontes. Meu nome é Alisson Lima, nós somos da School Web Rádio. Hoje nós estamos aqui na presença do renomado Roberto Gomes, mestre e doutorando de História. Que inclusive fez um trabalho de mestrado, uma dissertação, um livro, e nós queremos saber quais os métodos de pesquisa que o senhor usa. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Na escrita desse livro, que é oriundo de uma dissertação de mestrado, eu utilizei uma pesquisa qualitativa. Eu faço uma análise de uma legislação colonial. Então, é uma pesquisa baseada em documentação, que é uma pesquisa histórica, né? Então, baseado numa documentação, eu fiz uma pesquisa explicativa, né? Do ponto de vista do procedimento, né, metodológico, ela é uma pesquisa explicativa, baseada em documentos, com uma análise qualitativa, onde eu tento explicar como foi o processo histórico de construção da Lei de Liberdade dos Índios aqui no Grão-Pará, do século XVIII, né? A Lei de 1755, que aboliu a escravidão, juridicamente, né? a escravidão indígena. Bom, eu não sou um especialista da área, mas eu acredito que pesquisa deriva possível de estudo. E quais são essas formas de estudo que o senhor utiliza, técnicas e tudo mais? Como eu pertenço a uma grande área, né, chamada ciências humanas, né? A história é uma ciências humanas, geralmente a gente utiliza, no meu caso especificamente, eu utilizo o método hermenêutico, ou seja, um método de interpretação, né, de documentos históricos. É um método basicamente construído no século XVIII, mas que desde lá para cá, tanto teólogos, juristas, historiadores se valem muito desse método, né? Como contextualizar, como saber o sentido de uma palavra. Então a hermenêutica ela é muito complexa, né? Então leva filologia, leva epigrafia, leva etimologia, está tudo ali colocado naquilo que a gente chama de um método histórico de compreender um texto, né, que foi produzido num outro momento, num outro tempo, que tem outros sentidos, como que a gente consegue ainda se servir, né, de maneira correta de algo que foi escrito num outro tempo. E para a gente chegar em uma técnica de estudo, a gente tem que saber o que é estudar, como estudar e qual a melhor forma para isso. Exatamente, excelente, porque assim, geralmente, sobretudo na escola, a gente confunde estudar com ter aula, né? E estudar é muito mais do que aula, né? Estudar, se a gente quisesse assim, dizer de maneira muito geral, estudar é um ato de investir na aquisição de conhecimento, né? E isso a gente faz onde a gente está e de várias maneiras. Não teria como eu resumir muito aqui, né, o que é estudar, mas eu diria dessa forma, né? Estudar é o ato do ser humano investir na aquisição de conhecimento, né? E aí tem várias formas de a gente fazer isso. Certo. Eu acredito que para a gente estudar a gente tem que criar uma rotina. E teve uma hora que o senhor explicava a diferença entre rotina e hábito. O senhor poderia falar sobre isso? A rotina é aquilo que você faz de maneira consciente e diariamente. Rotina é isso, é aquilo que você faz com uma determinada finalidade, é aquilo que você faz para realizar uma tarefa, como arrumar uma casa, né? Como espanar um livro empoeirado. Você está fazendo aquilo e você precisa fazer sempre aquilo, né? Então, eu gosto de associar a rotina com a necessidade, né? Rotina é aquilo que você faz por necessidade. Hábito é aquilo que você faz inconscientemente. Às vezes a gente aprende a estudar por rotina ou por hábito, né? Às vezes a gente tem hábitos de estudos. Ou seja, é aquilo que nós já internalizamos, é aquilo que nós já aprendemos a fazer e que nós fazemos. Não necessariamente a gente pensa sobre como está fazendo, mas faz. A rotina, ela é necessidade, né? É aquilo que você faz porque necessita. Por exemplo, cumprir os tempos de aula. É rotina, você precisa fazer aquilo. Hábito é sempre inconsciente, né? Pode ser, por exemplo, se vocês observarem os professores, eles podem ter trejeitos, eles podem ter manias de falar, que eles nem percebem. Isso é hábito, né? Um hábito de dar aula. Às vezes a gente vai fazendo sem pensar muito, né? Um aluno, muitas vezes, ele tem um hábito de estudo que ele nem nota. E quando ele vai estudar uma técnica, ele se dá conta que ele já sabia fazer aquilo, né, inconscientemente. Esse componente do inconsciente é o que a gente chama de hábito. Aquilo que a gente faz consciente é a rotina.
voluntário. Para a gente construir essa rotina, a gente tem que saber se organizar, tem que saber distribuir o seu tempo. E muitos alunos não sabemos como a gente pode fazer isso para os vestibulares de larga escala, né? Qual a melhor forma, como isso pode ajudar também na vida do vestibulando? Quando a gente vai estudar, a gente precisa definir prioridades, né? Se a gente está falando de passar num vestibular, a gente já vai estudar mediante algumas técnicas mais específicas, né? Por exemplo, não dá para você estudar sem planejamento e sem organização, né? Isso é básico, sobretudo para o vestibular, que é um conteúdo extenso, que são matérias variadas. Você não aprende as matérias da mesma maneira, né? O mesmo aluno, ele aprende matemática, filosofia, história, geografia de maneiras diferentes, porque são áreas diferentes. E de aluno para aluno, a maneira de aprender também é diferente, né? Então, eu sempre sugiro técnicas, por exemplo, de controle do tempo, que já pressupõe uma certa organização, né? Então, a técnica Pomodoro, por exemplo, é uma técnica interessante para quem vai estudar e tem muito conteúdo e precisa, de fato, regrar o tempo, se concentrar, não se dispersar, que a gente sabe que um dos grandes problemas de quem está estudando para vestibular é a dispersão, né? E a falta de organização. Então, essas técnicas de regulagem do tempo, elas ajudam, inclusive para conter a ansiedade. O tempo é um ponto muito importante. Porém, tem gente, alunos dizem que não tem tempo para estudar, porque estudar exige um planejamento, como você falou. No entanto, as pessoas dizem que não tem tempo para estudar ou simplesmente não gostam. O que o senhor sugere para resolver esse problema? Como ele pode ser resolvido? Estudar é como tudo na vida, né? Você tem que fazer aquilo que você gosta. Tem gente que não gosta de estudar. Isso não necessariamente é um problema. Ela torna-se um problema quando estudar é uma necessidade. E numa idade escolar, isso é uma necessidade, né? Além de ser um direito, é um dever também estar estudando. Claro que quando a gente faz aquilo que a gente gosta, é muito melhor, né? Por exemplo, eu gosto de estudar, né? Então é difícil para mim pensar alguém que não gosta de estudar, porque esse não é um sentimento que está em mim. Mas você precisa se organizar, né? Você precisa se disciplinar, você precisa ver objetividade naquilo que você está fazendo. É conseguir um emprego melhor, é ter uma boa formação, uma qualidade de vida. Então, quando você estabelece, né, objetividade, prioridades, estudar torna-se um meio. E aí deixa de ter aquilo que tradicionalmente a gente acabou incorporando, de que estudar é coisa ruim. Muitas vezes é o meio, é o modo, são as maneiras como a gente estuda que tornam o estudo pouco atrativo, né? Mas adquirir conhecimento é algo até ontológico, ou seja, é algo inerente ao ser humano. Todo mundo aprende, gosta de aprender e fica feliz quando aprende alguma coisa. Talvez a gente devesse pensar a maneira como a gente está estudando antes de tentar tornar o estudo mais agradável, né? Se a gente pensar nas técnicas, nas maneiras, o estudo pode ser mais interessante. Com certeza. E é isso, estamos finalizando por aqui. Eu queria agradecer a presença do professor, que, embora seja uma pessoa muito ocupada, disponibilizou do seu tempo para sentar com a gente e conversar. É sempre bom a gente ter momentos como esse, mesmo que curtos, muito importantes para adquirir conhecimento. E eu queria agradecer a presença do professor, um ser humano extraordinário para de conhecimento. E é isso. Muito obrigado. E, gente, a gente está finalizando aqui o nosso primeiro podcast com o professor Robeilton. Nós temos o Instagram da rádio SWR. E vocês podem seguir lá, mandar suas sugestões do que vocês querem ver um pouco mais na rádio, falar sobre suas técnicas de estudo, curtirem, comentar, compartilhar. Sigam também o Instagram do professor Robeilton. Na segunda-feira nós estaremos fazendo uma seleção para convocar alunos para participar da nossa rádio. Arrasta pra cima.